Olá, tudo bem? O nosso assunto hoje é saúde da mulher. E você que quer fugir dos anticoncepcionais comuns, via oral, e quer ter um anticoncepcional mais duradouro ou que tenha outros benefícios, porque hoje é possível, hoje tem muitas novidades, muitas coisas que vão ajudar nós mulheres nesse período aí que acaba atrapalhando a nossa rotina para algumas. Eu estou aqui hoje com o Dr. Norberto Maffei, que ele é ginecologista, especialista em implantes hormonais. Conheço ele já há muito tempo, conheço o trabalho dele e ele vai estar em Maringá. Olha só que coisa boa! Trabalhando com esses implantes de longa duração para ajudar nós, mulheres maringaenses. E eu quero, doutor, que você fale um pouquinho para nós. Primeiro, Flávio, é um prazer estar aqui com você mais uma vez, né? Não é a primeira vez e sempre é muito bacana essas nossas conversas. E é verdade, estou vindo atender aqui em Maringá, inclusive vamos trabalhar juntas, né? Sim. Eu sou médico ginecologista, obstetra, sou cirurgião e aqui eu vou dar um enfoque mais para os implantes hormonais e para os métodos anticoncepcionais de longa duração. Que está se procurando muito, sim. As mulheres têm buscado, porém, doutor, elas têm dúvidas. Eu quero fazer, mas então vamos falar um pouquinho. Às vezes a falta de conhecimento também, né? Então a gente ainda tem muita desinformação sobre esses métodos. O método mais comum, o mais simples, o mais barato, o DIU de cobre. O DIU de cobre já é usado há muito tempo e tudo que eu falar para o DIU de cobre serve para o DIU de cobre prata também. Olha. Tá? A primeira coisa, doutor, eu nunca engravidei, eu posso usar DIU? Uma pergunta Sim, ele muito é comum, muito As comum. pessoas acham que não. Claro que pode. Tá? A gente pode colocar um DIU em uma menina adolescente. Tá? A gente pode colocar o DIU numa menina de 20 anos, pode colocar numa mulher de 40. Isso não vai interferir no futuro desta não mulher. Não vai interferir no futuro reprodutivo da mulher. Claro, o DIU de cobre e o DIU de cobre prata, como todos os métodos, ele tem as suas indicações, as suas contraindicações. Então, por exemplo, você tem uma menina que chega no seu consultório, ela não quer usar hormônios, ela tem um ciclo bem reguladinho, ela não tem muita cólica. Essa paciente é perfeita para o DIU de cobre e o DIU de cobre prata. Muito bacana. Por quê? Porque um dos efeitos ruins que podem vir do DIU de cobre são cólicas e aumento de sangramento. Então, se chega uma menina no meu consultório, independente da idade, falando assim, doutor Norberto, eu tenho muita cólica, eu sangro muito, eu não vou colocar um DIU de cobre nessa paciente. Sim. Eu sei que o resultado não vai ser bom. E vai ser um desconforto para ela. Eu posso piorar o quadro dela. Ele vai ter o efeito anticoncepcional, mas ele não vai tratar a dor e o sangramento dessa paciente. Sim. Então, como tudo dentro da medicina, cada paciente é única. E nós vamos avaliar cada uma delas. Então, o DIU de cobre pode ser usado em qualquer idade. Uma mulher, por exemplo, de 40 anos, que ainda esteja na sua fase reprodutiva, mas que ela seja sedentária, esteja acima do peso, ou seja tabagista, com risco aumentado de trombose, eu não posso usar os métodos combinados, a maioria das pílulas, por exemplo. Para essa paciente, o DIU de cobre pode ser uma boa opção, ele não tem hormônio. Uma paciente que tem muita alteração com hormônios, a maioria dos anticoncepcionais podem interferir na libido, por exemplo. O DIU de cobre pode ser uma saída. Porque o DIU de cobre, o objetivo dele é único, ele é contraceptivo. Ele é contraceptivo. E ele não libera nenhuma quantidade de hormônio no corpo da mulher. Não existe hormônio. Então ele não interfere com libido, ele não faz ter retenção de líquidos, nada disso. Que ótimo. Tá? Uma outra coisa, o DIU de cobre falha? Falha. Como todos os DIUs, como todos os métodos anticoncepcionais, ele falha. Mas ele falha pouco, menos de 1% das pacientes.
Que é também o anticoncepcional via que oral. falha mais que o DIU. Mais que o DIU, ainda mais se não toma Sim, nos horários e dias. Pode esquecer, que é muito comum. Esse é o problema do anticoncepcional. É verdade. Você pode esquecer, se você esquecer um dia, você fatal. pode engravidar. E toda vez que você vê essas fotinhos que aparecem em revista na internet, do nenezinho nascendo com o DIU na mão, é mentira. Tá? Isso não existe. Olha isso. O DIU, ele fica fora da bolsa. O neném está protegido lá dentro. Então, você pode engravidar, não existe necessidade de tirar o DIU. E o neném não vai nascer segurando o DIU. Isso é coisa de imprensa sensacionalista. Que interessante isso. Então, muito boa informação, doutor. Excelente método para você que não quer ou não pode usar hormônios e que não tenha alterações menstruais, nem muita cólica, nem muito sangramento. Pode ser usado em qualquer idade. Que maravilha, que informação ótima. Isso é muito bacana. Porque as mulheres, elas têm muitas dúvidas, as mães, elas têm muitas dúvidas em relação às filhas, que as filhas ouvem, têm informação e pedem, as mães têm um pouco de receio. Então, assim, é muito interessante. Exatamente. Agora, doutor, vamos falar dos implantes com hormônios, porque há um questionamento muito grande. Devo usar? É bom? Não é? Que tem o Mirena, que é o mais conhecido, então, né? Não é um implante, é um DIU. É um DIU. É um DIU. Perdão, é um DIU. com hormônio. Tá. Que nós temos 2 no mercado, tá? Que são do mesmo fabricante. Que é o Mirena, que é já bastante antigo, conhecido. E o Cailina. Tá? Então, o que são esses DIUs? Eles são pequenas hastes plásticas, tá? de material acrílico, que eles têm um hormônio, que eles vão ficar liberando esse hormônio por 5 anos. Então, olha só que legal. Para aquela paciente que tem muita cólica, que tem muito sangramento, o Mirena e o Cailina, eles não deixam essa paciente menstruar. Então, além da anticoncepção, a gente vai tratar a cólica e o sangramento. E isso é muito grave, Flávia. As pacientes, é uma pergunta normal. Doutor, todos os meses eu tenho muita dor, eu tenho muita cólica, eu chego a desmaiar de dor, eu vou para o hospital, eu vomito. Isso é normal? Meu Deus do céu, claro que não é normal. Não é normal. Claro que não é normal. E a gente pode tratar disso. Que maravilha. Outra coisa muito bacana do Mirena e do Cailina é que eles só têm progestágeno. Eles não têm estrógenos. Isso quer dizer o quê? Não aumentam em nada o risco de trombose. Que as pessoas falam assim, ai meu Deus, anticoncepcional causa trombose. Em parte isso é verdade. Os anticoncepcionais combinados, aqueles que têm estrogênios e progesteronas, no primeiro ano de uso, podem aumentar o risco de trombose. Isso é uma questão... Sim, que a gente tem que avaliar. Sim. A gente tem que avaliar. O Mirena e o Cailina, não, eles só têm o progestágeno. Isso quer dizer que não importa se você está acima do peso, que é um fator predisponente para a trombose, se você é tabagista, claro, sempre tentar evitar, mas nós não estamos aqui para julgar, a gente está para tratar. Sim. Então, se você já teve trombose um dia, você pode usar os DIUs medicados. Olha, tá? O Cailina e o Mirena. Mantendo a sua anticoncepção. Certo. E sem menstruar, sem cólica, sem sangramento. Que maravilha. E na maioria das vezes sem TPM. Qualquer mulher pode usar? Qualquer mulher pode usar em qualquer idade. Que maravilha. Uma menina de 15 anos, se ela tiver vida sexual ativa, e a gente sabe que isso é uma rotina, a gente tem também que tirar esse tabu sobre o sexo, ela pode usar. Sim. E uma mulher de 40? Pode. E se ela tiver acima do peso, tabagista, sedentária? O Mirena é excelente. E isso vai trazer uma tranquilidade para a mulher. São 5 anos sem você precisar 5 anos, tomar de longa comprimido, duração ficar mesmo. lembrando. Nossa. Exatamente. Alivia muito. Sem sangramento e sem TPM. Tem efeitos colaterais? Claro que tem. Tá? Mais ou menos 10 a 15% das pacientes podem ter acne. E nem é tanto pelo medicamento, é porque são pacientes que vieram do anticoncepcional oral, que trata muito melhor a acne. É verdade. E aí elas começam com Mirena, começa a aparecer acne, principalmente no pescoço e nas costas. É porque suspende o outro hormônio que normalizava, equilibrava, e aí... Vão culpar. Não, nem sempre a culpa
é do Mirena Sim. ou do Cailina. E pode ter, algumas pacientes têm sangramento. Então, o sangramento é um efeito colateral adverso, ruim. Embora ele seja feito para não sangrar, pode acontecer. Tá? Ele é eficiente? Muito eficiente. Tá? 0,5% de falha. De cada 1.000 mulheres que usam, mais ou menos 5 vão engravidar. Você não precisa Quando engravidar tomar. é porque era para engravidar mesmo. Eu estava vendo ontem uma mulher, ela fez 2 laqueaduras, engravidou com as 2 e engravidou com o Mirena. Não tem jeito. Essa Deus queria que tivesse que não filho tem mesmo. como não nós, não tem o que fazer. Não... As pessoas perguntam muito a diferença entre o Mirena e o Cailina. Isso. O Mirena é um pouquinho maior e ele libera um pouco mais de hormônio. Certo. Tá? Então, o Cailina a gente deixa mais para aquela paciente mais jovem, para uma adolescente, mas os dois têm o mesmo efeito. Os dois funcionam muito bem, são excelentes métodos. Que é pouco falado, não se fala Sim, muito. E são relativamente baratos. Você vai usar o Mirena e o Cailina em torno aí de 5 anos. Você tem um custo médio aí entre R$ 1.800 e R$ 2.500, dependendo do lugar do médico. Se você dividir pelo número de meses, é mais barato do que um anticoncepcional via oral que você compraria todo mês. Com certeza. E pensar que em 5 anos você vai estar tranquila, Você vai estar tranquila. Então, assim, é uma excelente opção. Dr. Norberto, muito obrigada por essas preciosas informações, porque eu sei que muitas mulheres que estão assistindo este vídeo tinha muitas dúvidas e sei que tem inúmeras dúvidas a mais, e o Dr. Norberto agora vai estar aqui em Maringá, vai ser uma honra recebê-lo aqui, lá na nossa clínica, onde eu atendo também, e tirar muito mais dúvidas. E assim, aquilo que algumas amigas, algumas mulheres que vocês veem que não deu certo, não foi muito bom, mas isso é individual de cada mulher. Por isso que precisa de um médico especialista para poder avaliar e indicar o caso de cada uma. Exatamente. Eu acho muito importante que as mulheres conheçam todos os métodos anticoncepcionais, afinal, o método é uma escolha da mulher. Sim. E que existem os métodos de longa duração, que são bastante seguros e que eles são relativamente baratos. Quando a gente vai ver o custo mensal, eles acabam sendo mais baratos do que a maioria dos anticoncepcionais. E o mais importante, tenha sempre um médico acompanhando você. Isso é fundamental. Muito Flávia, importante. muito obrigado. Eu que agradeço. Será um prazer a gente estar trabalhando junto a partir de agora. Muito bom. Quem gostou desse vídeo, compartilhe. Talvez a sua amiga deve estar precisando dessas informações e dê um like, porque eu vou saber que você está gostando e cada vez mais vamos trazer mais informações para vocês.